Fala família, tudo tranquilo? Eu sou o Bruno de Paula e esse é o nosso mini curso, o básico da matemática para o Enem. A nossa ideia aqui é construir uma base sólida para você conseguir avançar no estudo para o Enem de forma tranquila, de forma confiante. Apesar do nome desse curso ser o básico que eu preciso saber de matemática, isso daqui vai me ajudar nas questões que são hiper fáceis, as questões médias e as questões difíceis da sua prova. Porque muitas vezes a gente está estudando, eu entendo extremamente o log, trigonometria, função do segundo grau, mas eu não sei passar para o outro lado, eu não sei multiplicar um número com vírgula, eu não sei dividir com vírgula. Então o objetivo do nosso curso é construir essa base sólida. Tranquilo? Segue o vídeo aí para a nossa aula. Tamo junto. Dando sequência à nossa aula, a gente vai falar hoje sobre raiz, conhecido também como radiciação. Vamos embora. Primeira coisa, cara, por que eu coloquei isso daqui como nossa base? É porque eu tenho que entender a essência do que é uma radiciação. E aqui algumas coisas eu sei que você já sabe a resposta. Por exemplo, em outras eu vou dar a resposta pela gente, tá bom? Qual é a raiz de 9? Você provavelmente já vai dizer, pô, raiz de 9 é 3. Por que isso acontece? Porque aqui eu quero achar que número elevado ao quadrado vai dar 9. Esse é meu objetivo, só que aqui eu quero que você tenha muita atenção. Por quê? Porque o menos 3 ao quadrado também dá 9, como a gente viu na aula anterior. Expoente, quando é par, o meu resultado é sempre positivo. Bruno, então a resposta deveria ser 3 ou menos 3? Deveria ser mais ou menos 3? Não, não senhor. Quando a gente está pensando em números reais, que é o nosso foco aqui, mesmo que isso aconteça, eu não quero o menos 3 como resposta, porque isso é uma definição de raiz. Eu quero qual número real positivo satisfaz a condição do que eu estou escrevendo aí em cima, que é elevado ao quadrado da 9. Então aqui é muito importante você saber isso. Eu quero saber qual número real positivo vai satisfazer isso, tá? Tem que ser positivo. Ah, Bruno, pode ser zero. Sim, mas o único lugar que é zero é quando você tiver essa condição. A raiz de zero é o próprio zero. É o único lugar que vai acontecer. De resto, eu quero valores positivos. Tranquilo? Bruno, então você está me dizendo que não vai existir... Calma, segue aqui o baile. Raiz cúbica de 8. O que eu quero achar? Eu quero descobrir qual é o número, de forma que esse número elevado ao cubo dá 8. Ah, Bruno, tem esse mesmo lance de ter que ser positivo e negativo? Não. Porque, ó, expoente ímpar, eu posso ter base negativa dando resultado negativo. A base, quando for positiva, vai dar resultado positivo. Então aqui você só vai achar um número, mas ele já vai ser um número direto ali pra gente, tá bom? Agora no caso quando o expoente é par, que a gente tem que ficar de olho. Então que número ao cubo dá 8? Pô, esse númerozinho aqui, para quem está estudando um pouquinho, sabe que é o 2. Já que 2, por quê? Porque 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, isso daqui vai dar 8. Esse é o nosso motivo. Saber a base é saber isso, que eu estou achando esse resultado, porque esse resultado, quando está elevado a esse expoente, vai dar o númerozinho que está aqui dentro. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 16. Que número é esse? Eu estou querendo descobrir, então, um número que vezes ele mesmo vai dar menos 16. Impossible. Não tem como. Ah, Bruno, coloca menos 4. Impossível, pô. Porque menos 4, quando multiplica por menos 4, menos com menos vai dar mais. Isso aqui vai dar mais 16. Ah, Bruno, coloca um mais 4 menos 4. Aí não tem como, pô. Porque eu quero achar um número que multiplica ele mesmo. Tá? Tem que ser o próprio número. Então, é esse número ao quadrado. Significa que aqui eu não consigo ter resultado real. Toda vez que esse meu expoente aqui ele for par, o número aqui de dentro ele não pode ser negativo. Então, se o número daqui de dentro for negativo, eu não vou conseguir achar a resposta. Bruno, expoente 3 tem como dar bom? Vamos pensar junto. Aqui eu estou querendo descobrir qual é o número que vezes ele mesmo, então ele tem que aparecer 3 vezes, dá menos 64. Primeira coisa que eu já vou notar é, esse número tem que ser negativo. Já que menos vezes menos vezes menos, eu sei que dá um resultado negativo. Tá? E que número elevado ao cubo dá 64? 4. 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Então, qual é a nossa justificativa para isso? Menos 4 ao cubo é a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Isso vai dar menos 64. Essa é a nossa base. É isso que significa achar uma raiz, né? Calcular uma raiz. Aqui está a nossa base de radiciação. Belezinha? A partir de agora a gente vai tentar ver algumas propriedades e relações importantes para que eu consiga trabalhar numa prova do Enem. O objetivo não é esse? Trabalhar numa prova do Enem? Então, na maioria das vezes, o que eu vou querer fazer? Calcular uma raiz quando tem resultado exato, simplificar uma raiz quando o resultado não é exato, e multiplicar raízes, dividir raízes, operar com raízes. Então, essa é a nossa base para o Enem. Vamos lá. Antes da gente chegar na parte onde eu te ensino a calcular e simplificar raízes grandes, né, raízes estranhas, eu vou te dar aqui alguns facilitadores de conta. Como, por exemplo, quando você vai calcular a raiz de 4 vezes 9, pô, Bruno, 4 vezes 9 é 36. Não fica mais fácil eu calcular direto qual é a raiz de 36, que eu sei que é 6. Não posso fazer isso? Cara, pode.
Só que, ó, é facilitador de conta. Então, eu te ensino isso com números pequenos, onde você consegue calcular de vários jeitos, para você aplicar em números maiores. Aqui a dica é, toda vez que eu tiver uma multiplicação de dois valores aqui dentro, eu vou fazer essa separação. Para os mais apressadinhos e bobinhos, isso aqui só vai valer quando esses números forem positivos, tá bom? Então, eu fiz essa separação, separando isso e colocando para valores pequenos. Raiz de 4 e raiz de 9, eu acho com tranquilidade. Ah, Bruno, mas antes eu também achava. Pô, irmão, tranquilão. Mas se fosse, sei lá, raiz de 25 vezes 81, você prefere fazer a conta 25 vezes 81 mesmo? Ou você prefere fazer raiz de 25 vezes a raiz de 81, que é 5 vezes 9, 45? Muito mais prático. Então, eu só estou te dizendo que quando você tem uma multiplicação ali dentro, pode ser muito mais prático calcular essas raízes separadas. E vai ser na maioria das vezes, tá? Numa fração, nem precisa dizer. Calcular aquela divisão, 4 sobre 9 vai dar 0,444. Achar a raiz quadrada disso é o ó, é ruim pra caramba, é muito difícil. E a raiz quadrada disso surpreende muito, tá? Quando a gente pensa em número decimal, uma dízima ali. Então aqui o bizu também separa. Calcula a raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. E, cara, eu colocaria isso daqui como uma parada absurdamente importante. Pouca gente tem essa sacada e isso aqui ajuda muito. Na verdade, muitas vezes eu só consigo resolver quando eu faço isso, tá? A raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Pegou o esquema? Show de bola. Agora a gente está pronto para avançar para o próximo nível. E esse próximo nível aqui, ele é absurdo. O que eu quero que você entenda aqui, cara? Eu tenho aqui uma potência. Essa potência vai dar um número muito grande. A gente não quer calcular isso. Aqui eu tenho uma raiz quadrada que esconde o número 2, que é o índice dessa raiz, uma raiz quadrada. A minha dica para você calcular isso é pegar esse expoente daqui de dentro e dividir pelo expoente que está aqui do lado de fora. Bruno, por quê? Vamos fazer primeiro, daqui a pouco a gente tenta entender o motivo. Quando eu faço isso, 10 divididos por 2, 5. Meu resultado é 3 elevado a 5. Ué, Bruno, e quando não der para dividir? Aí você já tem um spoiler de que esse resultado, de que essa raiz não vai dar um resultado exato, tá? Mas, Bruno, por que isso dá certo? Pensa comigo o seguinte, achar o resultado de uma raiz quadrada, não é achar o resultado de um número que elevado a 2 resulta naquilo que está ali dentro? É exatamente isso que a gente acabou de fazer. Ó. Potência de potência, o que eu faço com os expoentes? Eu multiplico. Então eu estava procurando que número colocar aqui dentro para quando multiplicar por 2, gera o resultado 10. Processo mais simples, pego 10 e divido por 2. Tranquilo? Bruno, poderia dar um resultado quebrado também no expoente? Pode. Pode, não tem nenhum problema, tá? Isso aconteceu no Enem de 2024, né, inclusive, quando a gente estava trabalhando com a função exponencial. Mas seguindo aqui, só fazer isso então, Bruno, pega esse resultado, que é esse expoente, e divide pelo índice da raiz? Sim. 27 divididos por 3, 9. Isso aqui é um facilitador absurdo. Isso aqui é muita coisa, isso aqui é gigante. Vamos seguir. Vamos lá, já sei de todas essas informações. Como é que eu vou calcular uma raiz agora? Raiz 64 eu sei, Bruno, isso é 8. Pô. Eu estudei ali, aprendi essas paradas e decorei um monte. Show. Mas como é que a gente calcularia isso de um jeito mais tradicional? Uma possível forma seria essa. Você vai fatorar o 64, fatorar em números primos. Então, quando eu divido por 2, 32, por 2, 16. Ah, Bruno, você está me fazendo calcular isso daqui numa parada que eu já sei, pô, não faz sentido, eu vou pular esse vídeo. Respeito sua opção de pular o vídeo. Só que eu sempre falo isso, vamos entender o que está acontecendo com aquilo que eu conheço, aquilo que é fácil, para a gente conseguir replicar para valores que eu não consiga calcular, tá bom? Nesse caso, quando você fatora, você vai colocar aqui do lado o resultado dessa fatoração, só que no formato de potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é um 2 elevado a 6. Aí eu vou te dar duas opções para você calcular isso. Um jeito mais matemático, que é o que eu fiz anteriormente. No lugar do 64, eu vou escrever ele como uma potência, 2 elevado a 6. Então ele fica parecido com os problemas aqui de cima. Qual é o índice dessa raiz? Não é 2? Então você vai pegar o 6 e vai dividir por 2. 6 divididos por 2 vai dar 3. 2 elevado a 3, 8. Pô, Bruno, um trabalho para uma parada que eu já sabia. Lembra? O objetivo é você fazer isso para coisas absurdas, para coisas que você não consegue fazer de cabeça, tá? Porque a gente sempre prioriza cálculo de cabeça. Se der, tudo bem. E tem uma outra maneira de você fazer isso, que é o que a gente aprende, eu aprendi assim, às vezes ensino assim para os meus alunos também, que é uma maneira prática. Que o objetivo aqui desse problema é, se eu quero achar raiz quadrada, então eu vou tentar procurar formar duplas. Formei dupla, formou dupla, formou dupla. Bruno, mas por que a gente faz desse jeito, cara? Que bagulho estranho. Quando você forma dupla, isso é um 2 ao quadrado, aqui é um 2 ao quadrado, aqui é um 2 ao quadrado. Vou justificar passo a passo e depois a gente vai direto para o resultado final. Na raiz de 64, então, eu vou reescrever como raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Lembra, o índice dessa raiz é 2. Quando isso acontece, você vai separar cada uma dessas raízes. Então você tem a certeza de que todas essas raízes vão ter resultados exatos.
Por quê? Raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, o próprio 2, o próprio 2. Então, por isso que a gente forma duplas quando a raiz é quadrada. Por isso que a gente forma trios quando a raiz é cúbica e assim por diante. Só que na prática, eu consigo fazer isso até mais rápido. Porque se eu for capaz de formar as duplas, eu já acabei o problema. Na prática, a gente não faz isso. Isso foi só a minha justificativa do porquê que funciona. Você não faz isso, foi a minha justificativa do porquê que funciona. Você vai fazer isso aqui na prática. Ó. O índice é 2, né? A raiz é quadrada. Formei duplas. Se formei dupla, eu consigo extrair a raiz do 2 vezes 2, que é o próprio 2. Então aqui eu já vou botar direto o resultado dessa raiz. Aqui eu consigo calcular a raiz. Aqui eu consigo calcular a raiz. Então só me resta fazer 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 8. É assim que a gente calcula. Beleza? Então você pode fazer desse jeitinho ou desse jeitinho. São os dois jeitos que eu indico. Exemplo. Raiz cúbica de 216. Você vai lá fatorar o 216. Por 2 vai dar 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Estou craque aqui da fatoração. Já que a raiz é cúbica, o que eu vou tentar formar? Trios. Então eu fecho um trio. Porque lembra, ali vai ser ó, raiz de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo. E raiz cúbica de 2 ao cubo, o que isso vai dar? Vai dar o próprio 2. Aqui eu também vou formar um trio, isso vai dar o próprio 3. Multiplica esses resultados, isso vai dar pra gente 6. Pô, Bruno, não sei se eu gostei desse jeito. Cara, eu acho esse jeito mais prático. Eu uso direto, quando tem uma raizinha ali na enjoada para poder calcular, é o que eu utilizo. Tá? Bruno, eu tenho um questionamento. Quando você está fatorando isso daqui, o que acontece quando eu não consigo formar o trio quando é raiz cúbica? Ou formar a dupla quando a raiz é quadrada? Aí a gente tem essa cena daqui a pouco. Raiz de 12, por exemplo. Você vai fatorar o 12, só que quando você faz a sua fatoração, e aqui eu já estou fatorando com você, eu tenho que lembrar que aqui é raiz quadrada, então meu objetivo é formar duplas. Ué, mas quando eu formo aqui, o 2 é capaz de formar uma dupla. Lembrando, tem que ser uma dupla com o mesmo número. Então esse cara consegue sair da raiz. Pô, mas esse não formou dupla. Uma vez que ele não forma dupla, ele fica dentro da raiz. Bruno, me justifica isso? Claro. Aqui dentro, ó, eu acabei fazendo a separação. Vou até escrever ali do lado mesmo. Da raiz quadrada de 12, como a raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Eu separei quem formou dupla com aquele que não formou. Então eu faço esse cálculo de forma separada, como eu já tinha falado lá naquelas ideias iniciais, tá? Naqueles facilitadores. Aí a raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2. Então a minha resposta é 2 vezes raiz de 3, ou a gente só escreve 2 raiz de 3 mesmo, sem um sinal de vezes ali na frente. Então no fundo formou dupla, show de bola, vai sair da raiz. Não formou dupla, continua dentro da raiz. Tranquilo? Essa é a nossa ideia. Exemplo, raiz quadrada de 128. Você vai vir aqui e vai fatorar o 128. Por 2 vai dar 64, por 2, 32, por 2, 16 e vai fatorando. Cara, fatoração é um bom momento também para a gente memorizar, isso sem querer, tá? As potências de 2, as potências de 3. Beleza, Bruno, a raiz é quadrada, vamos tentar formar duplas então? Vambora, pô, formou dupla, sai da raiz. 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 Opa, tem um 2 ali dentro que não formou dupla. Como é que vai ficar essa conta então? Tudo isso que está aqui à direita saiu da raiz. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Só que lá dentro da raiz ainda ficou um 2. Então esse é o meu resultado. 8 raiz de 2. Tranquilo, cara. Sem estresse. Raiz cúbica de 250. Vai fazer a mesma coisa. Vai fatorar o 250. Até você conseguir alguns macetes. Por 2, 125. Opa, aqui vai dar por 5. Vai dar 25, por 5 que dá 5, por 5 que dá 1. Beleza. Raiz cúbica, formou dupla, formou trio, né, na verdade, saiu da raiz. Não formou, ficou dentro da raiz. Então a minha resposta nesse caso é, quem saiu? É o 5. Quem ficou? O 2. Então vai ficar desse jeitinho. 5 raiz cúbica de 2. Tranquilo? Importante pra gente. Como é que eu calculo a raiz quando lá dentro tem um número com vírgula? Simples. Você não vai fazer isso na maioria das vezes. Então, o que você faz é transformar esse número aqui de dentro numa fração. Pô, Bruno, 0,04. Como é que eu transformo numa fração? É só você lembrar que quando você está dividindo um número por uma potência de 10, você vai pegar a sua vírgula e andar para a esquerda, não é? 0,4. Aqui você vai fazer o passo contrário. Quando eu te apresento 0,4, você vai escrever na fração cujo denominador é uma potência de 10 que originou o 0,4. É o 4 sobre quantas casas tem aqui? Uma? 4 sobre 10. Opa, Bruno, maneiro. Então 7,34 vai ser 734 sobre quantas casas? 2. Sobre 100? Sim.
5,281. Então vai ser 5.281 sobre quantas casas? 3. Sobre 1.000, só contar a quantidade de zeros. Só isso. Tá? Então, naquele caso ali, 0,04, eu vou escrever como 4 sobre quantas casas tem antes da vírgula? 2. 4 sobre 100. Fração, você já sabe que você separa na parte de cima e na parte de baixo. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Acabou. Quer voltar para decimal porque foi importante para o problema? Volta, 0,2, sem nenhum problema. Quer deixar em fração? Deixa. Simplifica, pode ser importante. Tá? Raiz de 1,21, mesmo esquema. Raiz quadrada de, escreve na fração, 121 sobre 2 casas, 100. Interessante ali quando o nosso denominador é 100. Né? Calcula a raiz do de cima, divide pela raiz do de baixo. Raiz de 121 é 11, raiz de 100 é 10. Quer voltar para o decimal? Volta, sem nenhum problema. Show? Minha última dica aqui para radiciação para gente é o que acontece quando tem um número que termina em zero. Isso aparece muito no Enem e tem gente que às vezes demora muito para fazer essa conta. E aqui, cara, eu quero que você sempre faça essa separação. Ó. Raiz de 400, eu posso escrever isso como 4 vezes 100. Quando você entende essa separação, você vai nos facilitadores. Você vai calcular separado a raiz do 4 da raiz de 100. Raiz de 4, 2. Raiz de 100 é 10. Então, o nosso resultado é 20. Ah, Bruno, sabia isso de cabeça. Pô, acredito pra caramba que você soubesse isso de cabeça, tá? Mas é importante que eu ressalte isso para você. Mas olha só como a gente pode ampliar esse nosso raciocínio. Raiz de 810 mil. Vai fazer a mesma coisa. Raiz de 81 vezes 1, 2, 3, 4, 10 mil. Então, a gente vai calcular a raiz de 81 vezes a raiz de 10 mil. Raiz de 81 é 9. E a raiz de 10 mil? Aqui que está o pulo do gato. Raiz de 10 mil é que número vezes ele mesmo resultou em 10 mil. Tem que ser uma potência de 10. E o bizu é só você pegar a metade dos zeros que aparecem aqui. E faz sentido, porque 100 vezes 100 tem que dar 10 mil. Então, esse carinha aqui vai dar 100. E no fundo, o nosso resultado é 900. Para raízes quadradas, então, qual é o esquema? Você vai calcular a raiz desse número e da quantidade de zeros você vai pegar sempre a metade. Beleza? Calcula a raiz do número que está na frente e da quantidade de zeros você vai pegar a metade. Bruno, na raiz quadrada, então, quando não der para pegar a metade, o que acontece? Aí deu zebra. Não vai ter resultado exato. O máximo que eu consigo fazer é simplificar. Fechou? Vamos lá. Raiz cúbica. Faz a mesma coisa. Você já reparou que no fundo a gente faz a separação do número sem os zeros e do número com os zeros. Raiz cúbica de 8 é o 2. Raiz cúbica de 1000 vai ser 10. Porque 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Esse númerozinho, então, vai ser igual a quanto? 20, irmão. Não tem problema, não tem segredo. A parada aqui não tem segredo, é direto e reto e simples. Raiz de 90. Lembra que eu falei contigo? Tem que ter uma quantidade par quando a raiz é quadrada? Olha o que acontece nesse caso. Raiz de 90, quando eu separo em raiz de 9 vezes a raiz de 10, eu já fico no esquema perfeito para dar o resultado da minha simplificação. Porque qual é a raiz de 9? 3. Raiz de 10 tem resultado exato? Não. Então eu meio que fiz esse esquema aqui de cima, que seria esse daqui, só que sem fazer a fatoração. Eu não precisei pensar em fatoração. Porque quando o número termina em 0, eu já sei que ele está multiplicado ali por 10. Então, quando não conseguir um resultado exato, aqui não vai ter resultado exato de jeito nenhum. O máximo que eu consigo simplificar, o máximo que eu consigo fazer é simplificar. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 100. Raiz cúbica de 8 é 2. Irmão, a raiz cúbica de 100 também não vai ter resultado exato. Para ter resultado exato, eu teria que ter uma tripla de zeros ali, da mesma forma que aconteceu aqui em cima. Então é 2 raiz cúbica de 100. Ah, Bruno, você está me dizendo então que se eu simplificar a raiz cúbica de 100 não vou achar nada? Cara, não vai achar nada. Aqui na descrição eu estou colocando o link para um grupo no Telegram, totalmente gratuito, 100% gratuito. Qual é a ideia? A gente está formando um grupo de pessoas que querem melhorar sua nota no Enem, querem melhorar seu desempenho no Enem. Então lá a galera está escolhendo aulas que eu vou postar aqui no YouTube, a gente vai fazer live e eu também vou colocar lista de exercícios. Show? Acompanha comigo.